estava em queda na sexta, lá no dia 12 de setembro. No dia seguinte, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 7 aliados pela tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, e ataques às instituições democráticas do país. Depois da condenação, autoridades dos Estados Unidos já reagiram a essa situação. Por isso que a gente vai conversar agora com a Milene Delatorre, que é trader e especialista em investimentos, para saber como as coisas no mercado financeiro estão seguindo logo depois, como se seguiram logo depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e como chegam agora quase uma semana depois dessa condenação. Milene, muito bom dia, prazer falar contigo. Olá, bom dia, Natália, tudo bem? Tudo certo. Milene, é muito importante, às vezes as pessoas falam, a economia é muito chato, não tem nada a ver comigo, mas muitas vezes é porque a pessoa não consegue entender o quanto a economia está em absolutamente tudo, né? E tudo que acontece, claro, num país continental como o Brasil, faz preço, como economistas dizem, né? Usam essa expressão. Quer dizer, movimenta dólar, movimenta a nossa própria moeda e o entendimento das outras moedas em relação ao que acontece aqui no Brasil. E claro, a condenação por golpe de Estado de um ex-presidente da República também movimenta o mercado, né? E movimentou bastante. Natália, a gente fala que o mercado ele sempre se movimenta com alguma coisa que é relativamente novo, né? A condenação de um ex-presidente não é algo muito novo no Brasil, né? Então nós já tivemos a condenação e descondenação do Lula, tivemos impeachment da Dilma, então o Brasil é um país que é acostumado a ter ruído político. Mas uma coisa muito maior que a gente sabe com toda certeza no mercado financeiro é que o institucional é muito forte, então é muito resiliente. Com isso, um dia após a condenação do Bolsonaro, a gente teve a queda do dólar, e essa queda não tem relativamente nada a ver com a condenação. Apesar dele ser condenado, o Brasil ainda está sendo visto ali pelos investidores internacionais como uma boa proposta, um juros alto, e instituição que já passou por problemas similares a esse, e conseguiu sair e continua crescendo. Ô Milene, então durante essa semana, já que lá também na semana da condenação já não teve tanto a ver, durante essa semana imagino que segue sem muitos reflexos, mesmo com a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a confirmação do câncer de pele, isso não movimentou ações e o mercado. Não teve essa movimentação porque a gente sempre diz que o mercado precifica, né? Então ele sobe no boato e desce realmente no fato. E isso aconteceu porque a gente já esperava, né, a condenação do Bolsonaro, e isso já foi precificado antes. E a questão de esse ruído político quer dizer que tudo bem, ninguém está mais olhando para o Bolsonaro, mas o mercado financeiro aqui, a Faria Lima, já acenou que vai continuar para a direita, então tem o Tarcísio no meio, já tem alguém que consegue levar esses votos da direita, e é isso que o mercado realmente está preocupado. Quem é que vai herdar esses votos do Bolsonaro e também qual que vai ser a nossa relação com os Estados Unidos, né? Então acho que a gente está esperando mais informações da Casa Branca do que realmente do Congresso ali, o que vai ser ou deixar de ser a questão do ex-presidente Bolsonaro. É isso, né? Esse ponto que a Milene traz é bem importante, porque o próprio presidente Donald Trump vem ali, né, dizendo que a Casa Branca vai reagir a essa condenação. Ainda não teve essa atualização. Mas, Milene, durante essa semana, pós-julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente teve movimentação no Congresso, vem acompanhando, da anistia, mas também da PEC da blindagem. Esse tipo de projeto, de proposta, de medida, de movimentação dos parlamentares, movimenta também o mercado? Eu acho que movimenta mais a nossa vergonha do que relativamente o mercado, sabe, Natália? Porque é tão absurdo, né, a gente ter uma PEC da blindagem no meio do momento, né, que o Brasil precisa resolver sobre anistia ou não, que para a gente explicar isso para os investidores lá fora, né, eu moro aqui nos Estados Unidos, estava até numa conversa ontem com alguns investidores, chega a ser tão absurdo a gente ter essas notícias do Congresso enquanto a gente deveria estar se preocupando com outras coisas, né? Mas o que afeta realmente o mercado financeiro é quando vai afetar a parte fiscal. Então, apesar dessa PEC da blindagem ser uma vergonha,
a gente não tem relativamente nenhum dano aos gastos do governo. Então, o que afeta o mercado é gasto. Então, se você não pode, né, gastar mais, se você inventa emendas, se você pede dinheiro ali para o governo e esses gastos, né, são ali computados na dívida do Brasil, isso afeta o mercado. Agora, esses ruídos políticos afeta mais a nossa credibilidade, com toda certeza, falando como pode, né, alguém não poder ser condenado só se a casa deixar, mas afeta muito mais se vier algo ligado à parte financeira ou à parte fiscal do Brasil. Ô, Milene, em relação, portanto, ao tarifaço, a gente, com tantos acontecimentos no Brasil, a opinião pública muitas vezes se esquece, né, de outras questões que são bastante importantes e seguem acontecendo. O governo brasileiro, o governo Lula, vem tentando tomar algumas medidas para ajudar pequenos, médios e grandes produtores, inclusive a compra de diversas exportações que continuam sendo taxadas nos 50%, não ficaram ali de fora com só 10%. Como é que o mercado tem acompanhado a questão do tarifaço? Porque, claro, o tarifaço, quando ele entra em vigor, já tem diversos prejuízos imediatos, mas a gente vai acompanhando ondas, né, ao longo da extensão do tarifaço. Então, como que o mercado continua acompanhando a questão do tarifaço brasileiro? A gente se baseia por números mesmo, né? A gente desde mais de um ano, né, que o dólar não está nesse valor, nesse patamar aí de 5,29. Então a gente vê que, apesar do tarifaço, né, houve uma movimentação do governo ali brasileiro para conseguir desculpa, para conseguir realmente substituir as exportações americanas. Então o Brasil está batendo recorde de exportação, mesmo com o tarifaço, e tendo uma entrada muito ampla de dólar. Entrada de dólar faz o dólar cair, por isso que o real está tão valorizado frente à moeda americana. Então, apesar do tarifaço, e apesar de a gente ter esse ruído próximo que vai vir outro, que vai vir alguma opção, as bolsas brasileiras estão na máxima, e apesar de estar na máxima, ainda a gente considera que tem alguns ativos muito baratos e o dólar desvalorizando. Então, nesse momento, se você olhar geopoliticamente, o Brasil é um país bom para investimento, mas não por causa da parte interna. O governo se esforça bastante para dar uma atrapalhada, mas a parte externa, porque os nossos concorrentes são muito ruins. Então você tem a Rússia, que é um país emergente, que já está em guerra, a gente tem a Índia, que acabou de ter uma guerra com o Paquistão, a gente tem a China, que também tem uma briga muito grande com os Estados Unidos, até maior do que a nossa. Então, entre os países emergentes, o Brasil continua sendo um país bem atrativo para investimentos, por conta dos juros muito alto, que a gente manteve os juros agora, e com essa caída dos juros americanos, o investidor vai procurar algum lugar, algum apetite maior para o risco, e o Brasil é um país bem significativo nesse momento, visto que os concorrentes estão bem ruins. Perfeito. Ô Milene, então o que mais a gente deve ficar atento é justamente essa questão de reação da Casa Branca, do presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em relação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, se vai aumentar as sanções, se vai colocar mais gente na Lei Magnitsky, se vai movimentar mais a questão de retirar vistos de outras entidades do governo brasileiro. Mais em relação a isso que a gente precisa ficar atento do que propriamente a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com certeza, se alguma coisa afeta muito mais nesse momento, por conta da gente já conhecer, né, a condenação, são realmente os tarifaços e as sanções que vão sofrer. A gente espera, né, a gente entende que uma sanção do SWIFT, uma sanção maior, seria incabível, mas tratando aqui de Donald Trump, eu acho que é melhor a gente ficar atento, esperando quais serão os próximos passos aqui da Casa Branca. Conversando com seus colegas americanos aí também, que, né, participam do mercado, é a mesma opinião, Milene? Eles também estão atentos sobre como que o governo americano vai reagir? Aqui a gente tem um problema da inflação muito grande, né? A gente teve, por conta dos tarifaços, a inflação americana está bem alta, então as pessoas estão sofrendo realmente aqui com os custos que o tarifaço está sendo imposto. A maior preocupação nossa, né, de que aqui interna Estados Unidos, a preocupação nossa é como que isso está afetando a questão tanto de turismo quanto da questão das vendas, da inflação. Então isso é o que mais me preocupa. Em relação ao Brasil, o que a gente tem muito receio
da Casa Branca, né, possa vir a fazer a questão dessa punição na questão de SWIFT. Se fizer essas sanções maiores, isso o Brasil pode ter muito problema, apesar de a gente não acreditar, porque não tem justificativa para isso. Mas se a Casa Branca resolver bater o pé e ter esse problema, o Brasil, aí sim, a gente vai ter problemas com o dólar e com a Bolsa. Perfeito. A gente conversou, portanto, com a Milene Delatorre, trader e especialista em investimentos, basicamente sobre essas reações aí da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Milene, muito obrigada, viu? Foi ótimo te acompanhar aqui as suas análises. Obrigada, Natália. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau.